Pessoal, olha só, o cenário político brasileiro foi abalado por uma notícia que pode ter sérias consequências para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Informações recentes revelam uma das piores notícias para o Planalto, deixando aliados em alerta e opositores em festa. É isso mesmo que vocês ouviram. O impacto dessa reviravolta muda aqui todo o cenário político. Eu vou abrir aqui agora, eu estou abrindo aqui a matéria para poder trazer para vocês a explicação. E uma coisa é certa, essa crise só se intensifica e as respostas já tomam conta dos bastidores do poder. Eu quero trazer os detalhes para vocês em meio a esse turbilhão. Outro nome ganha destaque, que é o André Janones, o deputado aliado de Lula, que sempre está no centro de polêmicas. Agora tem mais uma bomba sobre a queda de Janones, mas eu vou mostrar para vocês o quanto a manipulação da justiça, afeta o povo brasileiro pelos interesses políticos. Você vai ver aqui uma notícia que dá até embrulho no estômago, dá enjoo de ler, mas é o que está acontecendo no Brasil e não pode ser escondido não. E a mídia traz de uma forma como se fosse leve, mas de leve não tem nada. Olha só junto comigo, 3 notícias rápidas sobre essa polêmica, sobre esses desdobramentos que eu vou trazer agora. Também aproveito para convidar você a se inscrever no canal, ativa o sininho de notificação e compartilhe esse vídeo o máximo possível que você puder. Conto com sua ajuda. Bora lá para você desvendar o que está acontecendo. Primeiro de tudo, a gente vê a sujeirada que é essa justiça brasileira. Dá vergonha de ler notícia como essa, mas é a realidade. Saiu aqui pelo jornal G1, STF tem maioria para manter Dino, Zanin e o Alexandre de Moraes, que está como vítima no processo, mas mesmo assim vai ser relator e vai julgar o tema de interesse dele e um julgamento de denúncia contra o Bolsonaro e aliados por tentativa de golpe. Então os ministros integram a primeira turma da corte, segundo a matéria. Eles marcaram para a próxima terça-feira, dia 25 de março, o julgamento que pode tornar Bolsonaro e 7 aliados réus por tentativa de golpe. Não é o julgamento que vai condenar ele por golpe, tá? É o julgamento que vai tornar eles réus, tudo bem? E no plenário virtual, a maioria dos ministros votou pela rejeição de recursos de Bolsonaro e também Braga Neto, mostrando o quanto a imparcialidade dentro do STF, no julgamento, não faz sentido. Olha só, aqui a gente percebe o que diz a legislação e como que o STF não se importa nem um pouco com o direito em si. Porque no ordenamento jurídico brasileiro, o Código de Processo Civil, ele estabelece no artigo 144 as situações de impedimento de juízes, quando o magistrado ou sua participação ou parente próximo seja parte do processo ou tem interesse direto na causa, que é esse caso, certo? No entanto, o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, que está acima inclusive da lei, como a gente percebe aí, ele adotou uma interpretação mais restritiva dessas normas. Em decisão recente, a Corte julgou inconstitucional uma regra do Código de Processo Civil que ampliava o impedimento de juízes, considerando que tal ampliação violaria os princípios de proporcionalidade e da razoabilidade. Então, quando é para julgar o que é de interesse deles, eles mudam. Eles consideram a lei inconstitucional para poder mudar e fazer do jeito que eles querem. E nesse caso específico do Bolsonaro, as defesas argumentaram que os ministros indicados deveriam ser impedidos de participar devido a possíveis conflitos de interesse, podem prejudicar, o interesse deles no processo, pode prejudicar o andamento do direito em si. Contudo, a maioria dos ministros, como vocês viram aqui no G1, que eu acabei de falar, rejeitaram esses argumentos, entendendo que não havia demonstração concreta de parcialidade que justificasse o afastamento dos referidos magistrados. E a polêmica não para por aí não. Olha essa notícia, que nojo é de ler. Saiu na Folha de São Paulo envolvendo Lula, envolvendo André Janones, e mostra que o povo não é besta não, o povo acordou. Mas olha, só para vocês verem, Folha de São Paulo divulga: Fux, ministro da STF, homologa acordo de Janones para encerrar aquela investigação sobre rachadinha. Tá bom? O que mais? Quando é da oposição não tem acordo, é prisão.
Quando se trata de base aliada, é acordo, nem processo criminal vai abrir contra ele. Então, os termos foram firmados com a Procuradoria-Geral da República, a mesma Procuradoria que quer a condenação do Bolsonaro por tentativa de golpe. Que golpe é esse? Ninguém sabe, já que o Lula está no poder. Está aí liberando o Janones de mais um crime. A previsão é de envio de mais de R$100 mil à Câmara dos Deputados. Então, só para vocês entenderem, o ministro Luiz Fux, do STF, homologou nesta quarta-feira, dia 19 de março, um acordo na qual o deputado André Janones se compromete a pagar R$ 131.500 à Câmara dos Deputados como reparação de danos pelo caso das rachadinhas e assim não ser processado criminalmente. Ai, que lindo eles, né? Olha aí, ó, como que a esquerda governa o nosso país, né? E no início do mês, a Procuradoria-Geral da República enviou à Corte os termos acordados com o parlamentar para análise de relator no caso do STF. Janones também precisará desembolsar mais R$ 26.300 de multa, equivalente a 20% do dano aos cofres públicos. O deputado tinha sido indiciado pela Polícia Federal em setembro do ano passado por suspeita dos crimes de corrupção passiva, peculato e associação criminosa. Quando o caso foi revelado em 2023, o Janones negou com veemência a prática de rachadinha. Disse que abriria mão de seus sigilos, que não havia recebido um único centavo de assessores. Porém, o site Metrópolis revelou o áudio do parlamentar, no qual ele solicitava sim aos assessores ajuda para pagar despesas relacionadas a uma campanha de 2016 para a prefeitura de Ituiutaba, Minas Gerais, quando ficou em segundo lugar na disputa. Segundo manifestação enviada pela Procuradoria-Geral do Supremo no início do mês, o Janones admitiu irregularidades e se comprometeu a ressarcir o dano causado. Um trecho citado pela Procuradoria-Geral no compromisso diz que o parlamentar confirmou expressamente que pediu a um assessor que providenciasse um cartão de crédito adicional em seu nome e esse cartão foi utilizado pelo compromisso Janones para pagamento de despesas pessoais durante os anos de 2019 e 2020. As respectivas faturas foram pagas pelo referido assessor sem quitação pelo compromissário até o presente momento. Isso é o que diz o documento, segundo a matéria, e a primeira parcela do valor acordado precisará ser paga em 30 dias após a homologação do compromisso. Segundo os termos assinados, o acordo está restrito às consequências criminais e não alcança eventuais reflexos na esfera civil e administrativa, gente. Então, vocês viram aí que o acordo de não persecução penal foi proposto pela Procuradoria-Geral da República em outubro passado. Então, o deputado está sendo aí absolvido, né? E o Conselho de Ética da Câmara também absolveu ele da suspeita de prática de rachadinha. O órgão deu aval por maioria de votos à tese do relator do processo, que foi o Guilherme Boulos, do PSOL, que não haveria como falar em quebra de decoro parlamentar por supostos atos cometidos antes do investigado ter assumido o mandato. Então tá aí, olha que nojo é ler esse tipo de matéria, mas é o que está acontecendo. Só que o povo acordou, isso é o que me consola um pouco. Saiu aqui no jornal Poder 360, pior notícia pro Lula. Poder Data. Lula não estanca a sangria e a desaprovação vai a 53%. Percentual oscilou 2 pontos percentuais para cima desde janeiro e o levantamento mostra que os que aprovam o governo são 41%. Então aqui nessa matéria, gente, é possível ver que o governo Lula, né, não conseguiu estancar a piora nas taxas de aprovação do seu governo e outros indicadores. Quase tudo ficou um pouco pior do que estava em janeiro, agora para março, embora as oscilações estejam dentro da margem de erro da pesquisa, que são 2 pontos percentuais, e o levantamento do Poder Data foi realizado do dia 15 a 17 de março e mostra que o governo é desaprovado por mais de 53% dos eleitores. A taxa oscilou para cima em 2 pontos percentuais em 2 meses e no mesmo período a aprovação também caiu de 42 para 41 pontos percentuais, gente. Então, mesmo o governo liberando aí a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, mesmo o governo liberando o pé de meia para estudantes de licenciatura e professores, mesmo o governo falando que vai ampliar o Vale Gás para todo mundo Bolsa Família, liberando farmácia popular de graça para todo mundo. Olha quantas ações sociais o governo está liberando, nenhuma está pegando o engajamento que ele queria, o povo não está dormindo no ponto e
o governo continua tendo rejeição. Comentem aí o que vocês acham. Então, para mim, isso é uma piora muito grande para o governo, que mesmo abrindo aí, né, as contas públicas para as políticas, tentando reverter um pouco esse cenário, ele continua tendo queda de popularidade. Então é isso. Vamos aí, né, para cima, continuar vendo toda essa sujeirada que ocorre, não deixando se manipular pela grande mídia, né? Vamos olhar os fatos e eu estarei aqui para trazer para vocês com a minha opinião. Um beijo, até logo.